Vamos para o nosso clássico daqui. Foi um clássico quente pra caramba também. Palmeiras e Corinthians, um jogo especial. Vamos dar uma olhadinha. E a bola rola para Palmeiras e Corinthians no estádio do Pacaembu. Mais um derby. Giovanni Augusto. Partiu Elias. Preferiu o lançamento lá do outro lado para o Luca. A tentativa e a bola passa com perigo. Apagado no jogo também o Guilherme. E aí o contra-ataque do Palmeiras. Na velocidade do Gabriel Jesus. Cássio! E essa foi a melhor descida do Palmeiras no jogo. Lançamento feito, Fernando Praz querendo encobrir o Cássio. Já imaginou? E olha o cruzamento, olha o Alexandro livre, Cássio! Um milagre! Um milagre do goleiro do Corinthians no estádio do Pacaembu. Ele levou vantagem na sequência, olha o cruzamento, passou por todo mundo, sobrou para o Giovanni Augusto, tentou o domínio, chegou Thiago Martins e pênalti marcado. Pênalti marcado do Thiago Martins em cima do Giovanni Augusto. 29 minutos, segundo tempo. 0-0. Praz costuma ir muito bem nas penalidades. O Corinthians perdeu as últimas duas. Partiu Luca, Fernando Praz pegou! Aí vai Egídio para o levantamento, bola na área, Cássio saiu, olha a bola entrando! Gol do Palmeiras! Gol de Dudu! Aos 30 minutos o Palmeiras abre o placar. O que é o futebol? O que é o futebol? O Corinthians perdeu um pênalti. A sorte, o empate na bola parada. Batiu Giovanni Augusto, olha o levantamento, buscando o Danilo, toque de cabeça, perda do Praz. E aí o Dudu, ganhou do Wendel. Olha o Dudu, invadiu a área, pode fazer o segundo. Gol! Não valeu. Não valeu. Impedimento marcado. E já cobrado. E aí vai apitar o árbitro, final de jogo, ganha o Palmeiras. 1-0 sobre o Corinthians. Gol de Dudu. É sempre um jogo extraordinário. O jogo não estava tão legal, de repente saiu um pênalti, o palmeirense já estava vendo a viola em caco. O Corinthians perdeu o terceiro pênalti consecutivo, perdeu 2 contra a Ponte, perdeu um hoje com 3 jogadores diferentes. Aliás, eu não sei quem é que está ensinando os caras a baterem pênalti. São Paulo, dos últimos 7, perdeu 6. Impressionante. O Barcelona perdeu 50% dos pênaltis que cobrou. Pois é, rapaz. Messi. Ainda tá feio. Boa noite, Paulo Sérgio. Prazer em te receber aqui. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos da mesa. Sem dúvida nenhuma, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Um clássico desses tem coisas inacreditáveis, né? Clássico é clássico. Eu comecei a minha carreira no Corinthians disputando um clássico. E graças a Deus conseguimos vencer. E aí você começa a ter uma visibilidade muito maior. E o clássico, ele traz momentos emocionantes, tanto é que depois dessa vitória acabou crise no Palmeiras. Não, é verdade. E começa a colocar tudo em dúvida, tudo em xeque no Corinthians, né? Não foi um primeiro tempo exorbitante, foi um segundo tempo onde tivemos mais emoções, primeiro tempo de muita marcação, mas o segundo tempo aí, onde um lance ou outro que trouxe um pouco mais de emoção para o clássico. Ô Vanderlei, você já falou do chapéu, mas e o jogo? Você esperava? Porque foi impressionante, foram 10 minutos assim de tirar fôlego. Então, muita gente fala isso, mas eu achei que foi um jogo bacana o tempo todo. Acho que foi um bom jogo no primeiro tempo, um bom jogo no segundo tempo. Marcação. No primeiro tempo já tem muita emoção, né? Não, mas eu achei um Palmeiras, por exemplo. O Corinthians tem um padrão, eu acho que o Corinthians joga legal mesmo. Mas o Palmeiras foi um Palmeiras diferente, o Palmeiras marcando, em alguns momentos lá, 3 jogadores do Palmeiras para tentar roubar a bola do jogador do Corinthians, coisa que você não estava vendo no Palmeiras há muito tempo. Foi um time aplicado.
foi um time guerreiro, né? E que tentou resolver os seus problemas. O Cuca tentou mexeu no time. Então eu achei que foi um jogo gostoso, passou rápido, não foi um jogo mala. E se terminasse 0-0, acho que não teríamos vaias ou protestos ou críticas com relação às duas equipes. Aqui deu o gol pro Palmeiras, o Palmeiras ganhou, bacana. O Cássio fez uma defesa espetacular. Achei uma defesa maravilhosa, estava atrás do gol, foi reflexo puro, a bola estava entrando. O Alexandre ficou sem palavras. Ele não sabia se ia cumprimentar o Cássio ou disfarçava e ia embora. Entendeu? Tipo assim, o cara realmente fez uma defesa maravilhosa. Então eu gostei do jogo, achei bacana. Achei um jogo bom para o Palmeiras, que agora está com o peito estufado e vai pegar o Rosário Central. Esse é o perigo. É isso aí. O Palmeiras estufado pro Palmeiras. O Palmeiras, não, mas tá confiante, né, Chico? Eu quis dizer isso. Jogo roubado, ganhando roubado, gol roubado. Depois de quatro derrotas. Depois de quatro derrotas. Meu Deus, hein? Você tá aqui? Você, meu Deus, de novo falando do Palmeiras. Daqui a pouco uma enquete importante aqui pra vocês. Dudu tem 1,20, ou tem 1,30, ou tem 1,40. Muito importante essa enquete. Vai ser fundamental para o futebol. Ele voltou, hein? Com certeza. Ele voltou. O Chico que usa os sapatos meio ponto. Parabéns, Chico. Muito obrigado, Provolone. Eu quero dizer o seguinte, que o seu time ganhou roubado e não merecia essa vitória. Eu não tenho time, eu sou jornalista. Você, desculpa, Pelo amor você é de Deus, jornalista. não demonstro. Quem torce é sua tia Dora, né? Minha tia Dora, estou em verde porque estou... Em vez de verde, não, só tinha essa camisa lá, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Alberto Helena, e aí esse jogo? Bom, ao contrário do Vanderlei Nogueira, que botou os óculos de pangloss, né, e viu um jogo emocionante e tal, eu acho que essa emoção toda se resumiu naqueles momentos do pênalti, do gol, porque o jogo foi muito chato. O primeiro tempo foi muito ruim, no segundo tempo um pouco melhor. O bacana é que o Palmeiras, do lado do Palmeiras, ele conseguiu jogar 90 minutos, coisa que ele não vinha fazendo com frequência. E muita marcação, muita dedicação. Gostei demais do Alexandre, fazendo uma função até um pouco diferente da que ele costuma fazer, jogando um pouco mais recuo, voltando mais para o jogo, distribuindo a bola bem, muito bem. Já fez isso contra o Rio Claro e foi bem também. Foi também. Mas é um jogador importante, né? É um jogador importante para qualquer treinador. Claro. Precisa da confiança, né? E achei o Corinthians muito mole, sabe? O Corinthians, ele é um time mais determinado, ele é um time aplicado, mais organizado. Hoje ele ficou ali, parecia que estava morno, né? Que não é característica desse Corinthians do Tite, não. E você, Godoy, o que você achou do jogo? Depois a gente vai tirar, o Chico tá achando pra caramba dos lances, vamos tirar algumas dúvidas, mas e o jogo em si, o que você achou? Achei um jogo interessante, né? Deu para prender a atenção do telespectador durante o jogo todo. O Palmeiras melhorou muito, mostrou que uma semana de treinamento, quem sabe dar treinamento, tem competência, tem conhecimento, melhora bem. Só não dá para entender por que os caras conseguiram perder pro Água Santa, né? Daquele jeito. Então, o ambiente entre os jogadores dentro do campo também, deu para sentir que o Palmeiras estava muito bom, melhorou bem o ambiente. O Egídio, de repente, deve ter bebido a água lá de Atibaia e a água fez Bebeu muito uma água bem. santa. A água de Atibaia deve ter feito muito bem. Atibaia ali perto de Socorro, Socorro tem a outra, deve ter feito muito bem para ele, porque ele queria derrubar o Marcelo, né? É isso, Egídio? Ele queria derrubar o Marcelo. É isso mesmo? Pô, irmão, de verdade, irmão, pô, irmão, agora com certeza, irmão, graças a Deus, irmão, as coisas, irmão, tá acontecendo aqui, irmão, entendeu, irmão? Pô, irmão, vários arcos na área, irmão, entendeu? O Dudu desviou, viu, irmão? Pô, irmão, graças a Deus, irmão, a bola foi para a área, irmão, e, pô, irmão, entrou, irmão. Obrigado, irmão. O abraço pro Egídio, parceiro. E o interessante foi o Palmeiras criar dificuldades para o Corinthians. Não deixou o Corinthians jogar com a facilidade com que o Corinthians vinha jogando. Subiu a marcação, dificultou a saída de bola, jogou com muita determinação, com muita vontade, que tinha necessidade de jogar assim, e ganhou, infelizmente, com um gol irregular, mas mereceu ganhar. Mereceu ganhar. Já que você está falando disso, então vamos tirar as dúvidas aqui, Eu não né? posso dar meu palpite sobre o jogo? Você já não falou? Eu não falei nada. Esculhambou o Palmeiras, que é isso? Eu esculhambei o Palmeiras,
porque o Palmeiras ganhou roubado. É isso. Fim. O juiz influiu decididamente no resultado. Mas critica a pessoa certa. E outra coisa. Critica a pessoa certa. Ele não é o juiz, pô. E outra coisa. Não, é o bandeirinha. Então, tá falando do bandeirinha. Você fala o juiz, pô. A arbitragem não pode fazer justiça com o apito. Se o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians... Com a bandeira pode, irmão? Oh, claro que não. O bandeira faz parte da arbitragem, ou não? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que aconteceu hoje no Pacaembu foi exatamente isso. O trio de arbitragem deu a vitória ao Palmeiras. O Palmeiras até eu reconheço que merecia ganhar, porque jogou melhor. Jogou melhor. Não vou dizer para você que não jogou. O Palmeiras hoje neutralizou o Corinthians, entrou com essa preocupação, e depois, com o tempo, foi encurralando o Corinthians até chegar a um gol que falhou o Cássio. O Cássio não devia ter saído na bola do jeito que saiu. E confiando que o bandeirinha fosse marcar impedimento, o bandeirinha não marcou. E o Corinthians acabou tomando um gol. Agora, minha gente, eu não sei o que está acontecendo com os jogadores do Corinthians, mas não pode perder pênalti desse jeito. Perderam 2 pênaltis contra a Ponte Preta. 2 pênaltis contra a Ponte. O goleiro... como é que é o nome dele? João Paulo. João Carlos. João Carlos. Pegou 2 pênaltis, um de cada lado, batido por 2 jogadores diferentes, e hoje o Lucas vai, o Praz aponta o canto para ele, e ele chuta no canto que o Praz apontou. Isso é mais velho que andar para frente. Tem que mandar no canto oposto. Mas, enfim, eu estava conversando aqui com o meu querido Alberto Mas Helena. se ele soubesse, né, achei que ele tinha mandado, né? Não, mas é que tá. Na realidade, Chico, quando você vê a cobrança, ele bate forte no canto. Só que o Praz vai antes. Ele adivinhou, ele chutou o canto, então, aí ele chega lá. Mas ele bateu forte. Ele bateu forte e bateu certo. O Praz pegou. Acho que ele se adiantou também, mas ninguém está marcando esse negócio mais de louco, adiantou também? Então, agora mais o que eu estou dizendo para você é o seguinte, eu acho, estava conversando com o professor Alberto Helena, meu grande mestre Alberto Helena, e ele disse uma coisa que é verdade. Não é só no Corinthians que está acontecendo isso. O Nenê do Vasco hoje perdeu um pênalti depois de 6 anos. E a especialidade dele é bater pênalti. Então, o mestre deu uma opinião que eu acho que ele tem razão. É que os goleiros, o nível técnico dos goleiros, a esse respeito, na cobrança de pênalti, subiu muito. Hoje tem toda uma equipe por trás dos goleiros, por exemplo, o Fernando Praz. O fator medo não está entrando nisso aí, não? Eu não sei bem, eu acho que é gozado. Estou colocando, porque não é fácil. Eu vi Pelé perder pênalti, eu vi Zico perder pênalti. Não. Eu creio que vocês estão acompanhando o dia a dia dos clubes e muitas vezes é treinamento, porque o cobrador ele se acha tão confiante que acaba não treinando. E essa falta de treinamento, aí chega na hora do jogo, você tem os problemas. Eu sei que no São Paulo ontem abordou-se muito isso, e o pessoal diz que treina. Treina. Mas o melhor cobrador de pênaltis do São Paulo precisa criar coragem. Porque mostrar que tem personalidade. É o Ganso. É o Denis. É o Denis, o melhor cobrador de pênaltis do São Paulo, inclusive de faltas. A torcida pediu. Inclusive de faltas. Mostra personalidade, atravessa o campo e não está imitando o Rogério Ceni, não. É o Denis, vai lá e cobra. É o melhor cobrador que tem lá de bola parada. É o Denis. Vai lá e coisa boa tem que ser imitada. Personalidade. Né? Coisa boa tem que ser imitada. Eu não nego a minha influência na televisão. Até estava conversando com meu filho hoje. Eu me influenciei muito na televisão pelo Milton Peruzzi. Do jeito que o Milton Peruzzi falava, comandava, articulava um diálogo, uma discussão. Eu não vou negar a minha influência do Milton Peruzzi. Eu seria até um grande beijo para a família do Peruzzi, meu querido, o apelido dele era... E o outro personagem, você é influenciado por quem, Chico? O que é? No outro personagem, você é influenciado por quem? O outro personagem? Aí foi uma jogada que eu estava precisando de grana, aí o Clodovil veio. Quem? É que essa semana aqui eu assumi que eu tenho um outro personagem na Gazeta. Eu, na verdade, tenho dois registros. Um como comentarista esportivo e outro como comentarista de fofoca, mas eu assumo o papel de Mamba Busqueta.
Tá precisando de dinheiro, tá precisando de uma graninha. E aí... Tá tudo certo, você mostra a sua capacidade. Vai muito bem. Vanderlei, o que eu posso fazer? Você sabe que eu tenho... Tem quem faz eu tenho 5 filhos para criar, né? Então, aí, como você vai com esse cavanhaque aí? Não, mas aí é todo um trabalho de 5 horas de maquiagem. Da nossa maquiagem. Eu chego aqui às 7 horas da manhã. É você que faz a mama? Sou eu que faço a mama. Eu assumi essa semana isso. Não vou negar. Eu quero que você entenda a minha posição. O mestre entendeu. Porque eu estava precisando de grana, né? E aí... E é maravilhoso, é maravilhoso. Fisicamente, uma certa semelhança, assim. Então eu falei, não, eu vou criar um personagem, vou ficar um pouco mais gordinho, né? E vou fazer uma busqueta e fiz. A Kátia, muito obrigado, Kátia. Parabéns. E eu tomei coragem e revelei essa semana isso. Você é muito versátil. Muito. Muito obrigado, muito obrigado. Agora falar... O Barcelona tem um treinador de faltas, o Insua, só bola parada. O pai de bola parada é todo com ele. Tem dois aspectos aí. O primeiro, e o Paulo Sérgio pode confirmar ou desmentir. Uma coisa que eu sempre ouvi dos treinadores é que a cobrança de falta é aquele movimento que mais exige da musculatura do jogador. E que, em consequência de um calendário estúpido como o nosso, o jogador os treinadores reduzem os treinamentos. O treinamento de falta exatamente para evitar um desgaste maior muscular. Outro detalhe é o seguinte, é essa coisa do goleiro. Hoje, com esses esquemas, essa tecnologia toda essa parafernália que tem nos clubes, o cara sabe tudo, qual é o estilo de bater de cada cobrador. O Praz falou isso depois do jogo. Isso é comum acontecer, não só no Brasil, no mundo inteiro assim. Por isso que está havendo de pênalti no mundo inteiro, não é só aqui. Quer dizer, quando o Messi perde 6 de 8 pênaltis cobrados, é o Messi, meu Deus do céu. O cara não sabe bater na bola? Sabe. Quantos pênaltis o Luca já cobrou no Corinthians? Esse aí deve ter sido o terceiro. Do Luca? Terceiro ou quarto. E os outros 3 ele marcou. Luca cobrando ele é o cara da bola parada do Corinthians. É o cara da bola parada. E é gozado, Flávio, antes que eu me esqueça... Acho que já bateu sim, né? Não, bateu. Ele, depois que o Jadson saiu, o Tite buscou um cobrador de falta. Como o Edilson não estava em campo, o Edilson é aquele cara que chuta forte. Na quarta-feira perderam 2 e ele não bateu. Mas o terceiro bateu, terceiro diferente perdeu. E perdeu também. Mas eu só quero lembrar o seguinte, que o ano passado, o Jadson, de 7, 8 pênaltis que aconteceram para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, ele fez todos. Ele fez todos. Porque o estilo dele era simples, era bater alto no canto. E ele fez gol no Santos, fez gol no Palmeiras, fez gol no... Mas a questão, Chico, não é nem o estilo de bater pênalti. A questão é que o batedor de pênalti, ele tem que saber bater em todos os ângulos. Ele tem que saber bater rasteiro, ele tem que saber bater do lado esquerdo, do lado direito, tem que saber bater no alto. Tudo isso é treinamento. Ou seja, se ele não for versátil nisso, ele vai ter problemas. Aí vem o Praz e fala assim, não, eu sei o estilo dele bater. Bom, que estilo que é? O batedor não pode ter estilo. O batedor pode bater, ele tem que saber bater em qualquer ângulo. Mas o Praz foi honesto, ele admitiu que foi na intuição. Vamos lá. Juiz marca pênalti de Thiago Martins e Giovanni Augusto. Foi ou não foi, meu caro Godoy? Vamos ver. Esse lance aí. E aí, Godoy? Esse lance aí... não teve dúvida, não tem dúvida, não tem nada. E aí o autor do pênalti, né? Precipitado, ele chega. Ele 2 vezes que já tinham apertado ele tinha dado chutão para fora. Não vou me complicar. Tô novo num pedaço, vou jogar para fora. Jogou. Aí ali tinha necessidade de entrar desse jeito, com a bola indo para a linha de fundo. Ele errou a bola. Um pouco mais de experiência, você continua correndo do lado do jogador, dá o tranco com o braço, usa o corpo e a bola sai para a linha de fundo. Ele vai lá para dar um chutão para a linha de fundo. Então, porque ele estava bem no jogo. Não, ele jogou bem o jogo todo. Isso aí nem pesou também no controle emocional dele. Total, porque perdeu, a bola não entrou, não foi gol. Então ele continuou com equilíbrio emocional. Mas completamente desnecessário o jogador principiante para fazer um negócio desse.
E aí ele fica sozinho, porque nem os companheiros vão lá reclamar para dar uma pressão no árbitro e tal. Tem uma imagem do Egídio, o Egídio olhando para ele. O Arouca olhou feio para ele. O Arouca olhou feio para ele. Você tá de brincadeira. Nossa, eu pensei que o Arouca ia bater de brincadeira. Eu pensei que o Arouca ia dar umas porradas. Fez com nós, agora vai começar a perder de 1-0 pros caras, vamos ser rebaixados. Aí o Prazo perdeu. Só uma coisa, eu já acho que ninguém reclamou, porque já sabiam que o Prazo ia pegar. Tem isso também, tudo faz parte do roteiro. Mas essa que o cara conhece, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? O Prazo pegou, e aí na sequência o Palmeiras fez o gol. Gol do Dudu, em impedimento ou sem impedimento? Eu diria que esse lance é um lance... Na hora, eu estava fazendo o jogo lá pela Rádio Transamérica, na hora eu tive a intuição que estaria impedido. Mas por intuição, ele estaria impedido. Aí fiquei até em dúvida para validar o gol. Eu falei, vou confiar no assistente. Mas é a segunda vez que eu confio no Carlos Nogueira e me ferro com esse cara. E ele é bom pra caramba, hein? Mas já falaram que ele até tem um sangue italiano, porque não é possível, cara. As 2 vezes em jogos do Palmeiras eu me ferrei confiando nele. Mas é um impedimento... Foi uma coisa pequenininha, mas estava. É igual gravidez. Um dia ou 9 meses está grávida. Nesse aspecto, ficou nessa... Então tá. Olha lá. Então, no recurso eletrônico, não é aí. É aí sim. Não é aí. É difícil também. Não é aí. É depois da cabeçada. Vocês querem teimar comigo, pô. Aí, perfeito. Caramba. É a cabeçada do Zé. Então, mas é um lance para comprovar o impedimento só com recurso eletrônico. Então você não pode condenar o ser humano. Olha a linha, quantas pessoas estão na linha. Tinham 2 aqui, né? 2 do Palmeiras, aí tá parede na frente dele. Você imagina se fosse pro Corinthians. O Corinthians também já teve a favor. Tava fechado o Corinthians no campeonato. Estava fechado o Corinthians ao todo do campeonato. Aliás, eu não sei quem desenha o uniforme de certas emissoras de televisão, mas hoje a escolha do verde na transmissão ao vivo de uma emissora foi infeliz demais. É isso, Chico, você está conectado. Só completando ali. Mas, nossa, que coisa, né? É uma diferença. Que figurinista sem vergonha esse que escolheu o verde. É uma diferença. Transmitiu o jogo. Deixa eu falar, depois você entra. Desculpa, depois você entra o Chico Asper. É um lance em que é fácil pra gente depois olhar e ver com a imagem congelada, frisada. Porque em movimento, esses jogadores do Palmeiras que estão aqui, o jogador do Corinthians se movimentando, para o assistente é muito difícil. Ele poderia acertar e se consagrar, ou errar como errou pelo recurso eletrônico, pelo gráfico eletrônico. Se ele marca o impedimento, daria muita confusão, muito maior do que deu ele confirmando o gol. Não sei se isso teria interferido na hora dele decidir, mas é o erro que só eletronicamente que fica comprovado, ou o acerto. O Gabriel Jesus fez um gol logo depois, 9 minutos depois, e o impedimento foi marcado. Acho que aí não há dúvida com relação ao impedimento, em todo caso, Godoy. E o que se fala muito, a bola ia entrar, não ia entrar, o que vocês acham? Tem uma imagem com a câmera um pouco mais para a linha de fundo, que mostra que a bola iria para fora, certo? Aí entra o detalhe, né? O jogador não tá, né? Vai para fora, vai entrar, aí a vontade de fazer o gol e a falta de conhecimento do posicionamento, né? Vai ir para fora mesmo. E a falta de conhecimento do posicionamento. Deixa definir a jogada. Aí ele não sabe que ele está impedido. Ele não tem conhecimento do que é impedimento. O Dudu chutou, o Gabriel estava lá. Se ele não encosta na bola, a bola entra, gol normal. Gol normal. Não tem só posicionamento, tem que participar do lance. Então, mesmo ele tentando fazer o gol, mas a bola ele tivesse, por exemplo, tentado colocar o pé na bola e furou, mas a bola entrou, a ação dele não teria atrapalhado, interferido na ação do adversário. Deveria confirmar o gol, né? Mas ele é um garoto que ainda, pelo potencial que tem, pela idade, dá tempo ainda de aprender o que é impedimento. Ficou impedido várias vezes. Antes de ficar velho, né? Porque burro velho não aprende a marchar. Paulo, mas é duro pro jogador não botar o pé na bola, né? Não, tudo bem, é duro. Mas no lance do gol do Dudu, todo mundo fala tá impedido ou não, mas ele foi e cabeceou sozinho. Quem estava na marcação com ele?
É porque o Corinthians saiu. Então, mas tem que ficar na mão, não pode sair. Mas na minha, quando ele estava ali, os outros chegaram junto, estava na marcação. Ali ele estava sozinho. Ele veio sozinho. Mas ali quem errou foi o Cássio, que não sair do gol. Mas se o Cássio não sai, ele domina a bola e faz o gol. Ele estava sozinho. Eu acredito que Pode ver o lance. Que a bola estava passando por ele. Pode ver o lance, olha lá, ele está sozinho. Ó. Se o Cássio não sai, olha lá, ó, o jogador que estava com ele na marcação parou. Parou porque olha lá o jogador que tá lá, ó, sozinho, ó. O jogador que tinha que estar com ele não tá. Se o Cássio não sai, ele domina e faz o gol. Eu vou até mais longe, acho que ele não deu o gol. O mesmo assistente. Como o jogador errou, o assistente também pode ter. O mesmo assistente que errou no gol, acertou marcando o impedimento do Gabriel Jesus. Também aquilo lá, né, Zé Godoy? Até minha avó, o que se falou depois do jogo nos vestiários de Corinthians e de Palmeiras? Nos vestiários do estádio do Pacaembu, o discurso foi unânime entre corintianos e palmeirenses. Os que fizeram o espetáculo de hoje à tarde aqui no Pacaembu entenderam que o Palmeiras foi melhor e mereceu vencer o clássico. O nível técnico do jogo ele foi abaixo, ele foi mais competitivo, foi mais de contato, ele foi menos da jogada trabalhada, menos da jogada articulada, menos da combinação de movimentos. O primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo muito bom. Não foram muitas ocasiões de gols, mas taticamente nós preenchemos bem os espaços do campo. Articulamos jogada, né? Não havia ligação direta, eles estavam planejando alguma jogada, até tivemos chance com o Gabriel Jesus, na defesa do Cássio. No segundo tempo, nós retomamos e equilibramos e fomos superiores, aí conseguimos sair da marcação do Palmeiras, conseguir infiltrações, conseguir triangulações. Dois jogadores que pudessem puxar essa velocidade também nos deu essa condição. E aí, quando o momento que nós estávamos melhor no jogo, a possibilidade de sair na frente, e aí pesa o emocional, logo em seguida não absorveu, não fez o gol do pênalti, logo em seguida a gente toma o gol. Isso acabar interferindo no emocional do jogo. Eu acho, no meu ver, que nós somos um pouco superior. No geral, o Corinthians, os números mesmo falam, né? Tivemos mais escanteios, mais finalização a gol. Você falou dos dois lances capitais, mas eu acho que teve mais um ainda, a grande defesa que o Cássio fez na jogada do Gabriel Jesus, que o Alexandre poderia ter feito o primeiro gol. Se você perder um pênalti não é num clássico como esse, é um pouco dolorido, mas frisando, eu tenho que assumir o erro, errei quando não podia e tenho que ter personalidade agora para continuar trabalhando e para que isso não possa não me abalar e continuar o meu trabalho firme e forte. Não dá para dizer que é um jogo como qualquer outro, até por causa da rivalidade, da torcida. Pode ser que a torcida do Palmeiras está feliz, está com a autoestima elevada e pra gente também é bom, além de ser um rival, é um time de muita qualidade. A equipe do Palmeiras marcou muito a nossa equipe, né? Anulou bastante jogada, então acho que mais mérito da equipe do Palmeiras que dificultou bastante o jogo do que a nossa equipe está meio que previsível. Outro assunto que polarizou as entrevistas nos vestiários de corintianos e palmeirenses foi a comemoração do gol do Verdão, quando Dudu, após marcar um gol em Cássio, veio exatamente nesse ponto. Retirou o boné do repórter Vanderlei Nogueira e veio aqui para a torcida corintiana. Vestiu o boné e tirou o boné para Fiel, fazendo uma alusão ao chapéu que ele e a diretoria do Palmeiras deram no timão. Fico meio sem graça de explicar, né? Mas o torcedor palmeirense sabe o porquê dessa comemoração. Acho que eles estão muito felizes por essa vitória, né? Por o time ter jogado bem, ter vencido o maior rival. Agora é continuar, manter os pés no chão, porque quarta-feira tem um jogo muito decisivo contra o Rosário. O desabafo de quem poderia nem jogar, né? E ele e os grandes homens são os mais questionados, os mais cobrados. Acho que o Dudu, assim como tantos aqui dentro, a gente foi muito pressionado esses dias. Culpa nossa, que estávamos jogando mal, que tínhamos que jogar melhor, que perdemos jogos que não é jogo que Palmeiras pode perder. Mas eu acho que é um conjunto de fatores, mas sem agredir ninguém, sem nada. Igual tem uns, desculpa a palavra, babaca aí, que coloca na imprensa lá quando a gente perdeu. Tem que aprender muita coisa ainda, ganhar alguma coisa para falar do Palmeiras.
Eu acho que esse é o futebol, né? Apesar de termos responsabilidade, mas eu acho que o que traz alegria para o torcedor, que motiva o torcedor a vir a campo, essas comemorações, esse tipo de brincadeira, eu acho que a gente tem que levar na esportiva, mas temos que ter tranquilidade para que as coisas não acabem se confundindo fora de campo, né? Gente, evidentemente que foi um dia muito legal, muito festivo, mas os bandidos das uniformizadas não podiam deixar de fazer a parte deles. Como eles são protegidos pelas autoridades, nunca acontece nada, eles tiram a responsabilidade dos dirigentes dessas associações. Eles estão juntos, né, naquele esquema. Então, hoje, de novo, teve muita violência. Quando morre entre eles, eu quero que se dane, já que eles marcam isso pela internet. Só que dessa vez morreu uma pessoa que, tudo indica, não tinha nada com a história. Vejam a matéria, o trabalho do Alexandre Silvestre, inclusive mostrando como é que as coisas estavam no estádio e o que isso implicou lá dentro. Clássico enlouquece o cidadão. O fotógrafo Shadow nem precisa dessa dose extra de adrenalina, de insanidade. Ele já nasceu com um parafuso a menos. Totalmente maluco, pirado e zalelé. O legal é tirar sarro, tirar onda. Corintiano de sangue mesmo. Desde que nasci. E como é que o senhor se sente tendo que mostrar, tendo que usar, na verdade, uma pulseirinha com o símbolo do Palmeiras? Eu coloquei ela ao contrário, você viu, né? Você só tá vendo a parte branca dela. Tudo numa grande brincadeira. Com certeza. O espírito é esse. O jogo, a gente tem que torcer pro nosso time, lógico. Estamos torcendo pro Corinthians ganhar. Mas o importante realmente é que a gente consiga criar um ambiente sadio. Gostoso a beça é ver a inocência das futuras gerações, as famílias curtindo o espetáculo que tanto mexe com as emoções dos seres humanos. Contudo, a rivalidade pode extrapolar e transformar o jogo de bola numa questão bélica. O ônibus caracterizado sempre chama mais atenção, às vezes arremessam alguma coisa no ônibus e tudo mais. Então o ônibus vem descaracterizado, devidamente custodiado pela Polícia Militar, para uma chegada e saída tranquila dentro do estádio, até para a presença dele aqui no estádio, para não ter nenhum tipo de dano, nem material, nem pessoal com o nosso elenco. Os times unidos entram juntos, se misturam, se cumprimentam, se matam pela vitória. É simbólico, pessoal. Encenação de guerra só lá dentro, durante 90 minutos, com regras pré-estabelecidas. A energia das arquibancadas contagia, comove, compõe o cenário quando o intuito é torcer. Simplesmente torcer. Futebol é para ser levado na esportiva, na brincadeira, na provocação sadia, mas uma minoria não pensa assim. Antes do jogo entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista, bem longe aqui do Pacaembu, aconteceram alguns conflitos entre torcedores. Gente ferida e, infelizmente, um senhor que não tinha nada a ver com a história foi baleado e morreu. O caso é que houve esse problema lá na região leste da capital, que é muito distante aqui do estádio. A outra informação que nos chegou foi de que na Estação Brás houve também um confronto entre um grupo maior de torcedores palmeirenses contra um grupo menor de torcedores corintianos. Pelas informações, esse grupo de corintianos estava dentro da composição. Essa massa maior de palmeirenses, ao visualizar, adentrou o trem e houve as agressões. A péssima notícia vai se espalhando. Pega os atletas de surpresa. Fico triste, cara. Fico triste porque futebol é um esporte, um esporte o número 1 do Brasil, né, cara? E que move muita gente, do lado bom, e como você falou, eu fico triste por lado ruim também, cara, essa morte aí. Os treinadores se assustam. Tite fica de queixo caído. Infelizmente tivemos uma morte num confronto. Torcidas. Depois ele fala, tá? Normalmente não fala, não. Cuca lamenta e se preocupa. Eu sou pego de surpresa, né? Porque minha família vem no jogo e podia ser alguém da família da gente, isso, né? É lamentável.
Isso é a pior coisa que pode existir num jogo. Pior do que ganhar, perder, empatar, qualquer coisa é a tragédia, né? Nós, jornalistas esportivos, estamos habituados a trocar informações futebolísticas pelas policiais. A galera tem que entender que eles são rivais, não são inimigos. Parece que fora do campo o pessoal se torna inimigo. Isso tem que acabar, cara. Senão vai acabar o futebol, vai acabar a brincadeira. Isso é muito triste, tem que mudar. A violência diminuiu nos arredores do estádio, mas na periferia, distante daqui, continua forte. Enquanto a gente não mudar as leis, infelizmente a gente vai ver muito disso. Até o início do derby, a PM, via rádio, via celular, confirma mesmo a morte de uma pessoa na Zona Leste, que, ao que se sabe, nem viria para o Pacaembu. Os bandidos de sempre. E a polícia sabe quem são, as autoridades sabem quem são, mas eles estão todos juntos. O que a gente vai fazer? Teve mais problema, Anitta? Sim, depois do jogo, integrantes da organizada da Gaviões, parece que muito mais gente, avistaram 2 torcedores palmeirenses perto do metrô Clínicas, desceram do veículo e espancaram essas pessoas, né? É isso que aconteceu depois do jogo, ainda teve mais essa ocorrência aí. Flávio, isso não tem nada a ver uma coisinha rapidinha. Eu acho que as autoridades que a gente critica muito e merecem ser criticadas mesmo, deveriam mostrar, se é que eles têm isso, uma relação para dizer que não existe impunidade daqueles que estão presos em função desse tipo. Tem alguém preso? Nada. Porque quando você entrevista alguma autoridade, eles sempre encaixam que tem gente cumprindo pena. Enfim, qual é a relação daqueles que estão presos, foram presos em função dessa esculhambação toda? Porque se não tiver ninguém preso, só reforça a tese de que isso só acontece pela impunidade. Olha, tem aqui a relação, 200 caras estão em cana. Aí você vai parar para pensar, bom, tem gente sendo punida, informa ao público que se você fizer bobagem, você vai para a cadeia, você vai ser julgado, você vai ser processado, enfim. Mas eles não fazem isso por quê? Qual é o mistério de não informar quem é que está cumprindo pena? Não tem, né? Acho que não tem ninguém. Então, quer dizer, é um convite à agressividade. Eles são todos, tudo isso e é chazinho, é cafezinho, são todos juntos, né? Isso aí não tem nada a ver com futebol. Não. Isso são quadrilhas que se organizam para atacar uma a outra. Fora do estádio, longe, eles marcam esses encontros através das redes sociais, entende? Mas ainda assim tem que estar preso. É um pedaço da sociedade doente que precisa ser extirpado, que precisa ser combatido e que as nossas autoridades, porque não... Se nós aqui nos reunirmos, sair por aí dando paulada nas pessoas que estão na rua, dando tiro, nós vamos em cana. Porque nós estamos promovendo. Mas você não é amiguinho deles, né? Exatamente. Eles são todos amiguinhos, eles se reúnem toda hora. Se der uma batida em qualquer torcida, qualquer momento, vai agora, escolhe qualquer um, põe no saquinho, faz o sorteio, entra lá na torcida, só ver se eles não vão achar motivo para fechar. Mas eles não querem. É agora, qualquer uma, pode escolher, joga no saquinho o nome de qualquer uma dessas torcidas vagabundas, enfia a mão e vai lá dentro e dá uma batida agora, vai ver se não tem motivo para fechar. Fecha. Teve um promotor aí que chegou a proibir e tal. Você lembra que ficou em paz os estádios? Foi, na verdade, o doutor Rubem Aprobato Machado, que teve uma atitude bacana. Sim, mas teve um promotor aí que virou, de repente, ele acabou esse negócio, voltou tudo o que era antes, ele se elegeu. Para ele foi bom, Bom, enfim, o João está lembrando de detalhes, né? Agora tem bastante faixinha contra ele nos estádios. Tem bastante faixinha contra eles. Agora, só que eu não entendi uma coisa. Eu não entendi porque houve essa guerra entre as torcidas do Corinthians e do Palmeiras. Porque tudo... Não é torcida, é quadrilha. Eles marcaram pela internet. Eles marcaram pela internet por causa de uma notícia que saiu nas redes sociais e nos jornais também, dizendo que o diretor da Gaviões e o vice teriam sido agredidos por membros da Mancha Verde. Mas é uma informação estranha, porque a polícia, até então, tinha divulgado que já tinha preso alguns suspeitos e eles pertenciam a torcidas uniformizadas do São Paulo. Então, houve Chico, não adianta querer entender briga de quadrilha. Eu não entendi Nós não somos de quadrilha, então a gente não vai entender. Isso é coisa de quadrilha.